Oi, pessoal. Hoje eu vou falar com vocês um pouco sobre o filme Escritores da Liberdade. É um filme que eu indico muito, tá? Então, no filme Escritores da Liberdade, notamos ser o principal cenário do filme o universo escolar, onde é constituído por alunos de diversas classes e faixas etárias, sendo a maioria deles de classe média. Nesse contexto, a princípio, não são notados conflitos, dado que os discentes fazem parte de classes e origens familiares semelhantes. Entretanto, percebe-se que os impasses começam a chegar novos alunos, em detrimento de uma política educacional implantada pela instituição de ensino. Assim sendo, tal política visa a inserção de alunos mais carentes, sendo este de origem familiar humilde. Com essa chegada, tem-se o surgimento de novos conflitos, mediante as diferenças socioculturais presentes, o que acaba estabelecendo gangues dentro dessa instituição, que lutam por suas ideologias, concepções e conceituações de modo de vida, interação e cultura. Assim sendo, a segregação racial também começa a incitar novas integração dentro do ambiente escolar, mediante o surgimento desses grupos. Nessa perspectiva, tais interações ocorridas entre os alunos vão se tornando cada vez mais difíceis, sendo essas que refletem diretamente em relações com os ensinamentos escolares de aprendizagem, mas também por um motivo de descontentamento dos alunos e por proporcionar também alguns desestímulos no que cerne à busca do aprender e do saber. Todavia, tais apontamentos do filme, dentre outros acontecimentos que englobam o capital cultural dos alunos chegados, podem ser colocados em paralelo com as afirmações do autor Menezes, dado que, segundo a obra desse autor, as escolas agregam uma função de dar coragem aos alunos, a coragem necessária para que eles voem. Nesse sentido, as escolas para Menezes 2009 são gaiolas que coexistem para que esses pássaros discentes desaprendam a arte de voar. Pássaros engaiolados são pássaros controlados, e o que as escolas buscam e amam são os pássaros em voo, existindo para dar certa coragem a eles. Todavia, a arte de ensinar o voo às escolas não sabem fazer, dado que o voo já nasce dentro dos pássaros, no caso os alunos. Dessa forma, no filme, nota-se também a figura central da professora Erin Greer. A protagonista narra o papel de uma professora recém-formada que leciona o primeiro ano do ensino médio escolar, medindo as disciplinas de inglês e de literatura. A professora Erin trabalha em uma escola periférica de Los Angeles, na Califórnia. Nesse trabalho, a professora encontra muitos entraves para passar uma educação de qualidade. Assim sendo, um dos desafios que pode ser encontrado explícito no filme pelo fato de os alunos dessa instituição e lecionados pela professora Erin encontrar pelos caminhos um contingente repleto de violência, descrença e desobediência, isso devido a desmotivações e também à presença racial e os conflitos raciais. Nitidamente, não é uma carreira fácil da professora Erin, pois foi encarregada de lecionar para alunos oriundos de famílias demasiadamente desestruturadas, sendo elas vítimas de abandono e descaso familiar. Assim, dentro da aula, muitos alunos se dividem naturalmente em grupos, onde pode ser percebido maior interação entre as crianças que são negras, os latinos e os brancos, cada um deles interagindo entre seus semelhantes. Logo no primeiro dia de aula, a professora recém-formada percebe os desafios que devem ser enfrentados, pois ela observou que muitos serão os desafios a serem enfrentados, como por exemplo os pais, nem um pouco educados,
que entram na sala e retiram os alunos antes da aula terminar, por motivos quaisquer. Alunos mal dispostos e irritados que ignoram totalmente as intenções da professora e seus objetivos, desrespeitando-a, agredindo os outros discentes da instituição e fazendo também mau uso do material escolar. Com esses entraves pelo caminho, a professora tenta se aproximar da realidade vívida dos alunos, conquistando a atenção deles. Outro assim, ao utilizar de técnicas e aprendizados didáticos obtidos em sua formação pedagógica, a professora conta com a utilização de diversos materiais a serem utilizados para o aprendizado mais cativante dos alunos e a desprender mais respeito e atenção pela professora. Com isso, o uso de músicas, jogos, escrita e leitura, como o uso de um diário, por exemplo, ajudam a despertar mais a atenção deles, levando aos poucos uma melhor autoestima, tanto da classe como dos discentes ali presentes. Além disso, consegui perceber que a metodologia utilizada pela Erin foi incitada com o objetivo de despertar o interesse dos alunos aos poucos, elevando consideravelmente a autoestima deles. Enfim, a professora leva os seus alunos a correlacionar sempre a história do Holocausto, ocorrida em outrora, com as situações cotidianas e vívidas pelos alunos no contexto escolar, bem como na comunidade. Assim, eles refletem mais sobre as atitudes e as consequências que tais atos compõem. Contudo, a semelhança entre os holocaustos e o cotidiano dos alunos colaboram para o florescer do gosto literário, com a estratégia dos alunos serem mais, lerem mais, como por paradigma o uso do diário pessoal, sugerido pela professora. Nesse âmbito, a professora consegue estimular uma escrita dos alunos e, de outro lado, conhece ainda mais a história de cada um de seus discentes, estando ela ciente das particularidades de cada um deles, sendo ela capaz de proporcionar certas estratégias para aproximar os alunos, cativando-os e estabelecendo certo respeito para que as aulas comecem a fluir. Esse foi um filme que abordou diversas questões pertinentes ao respeito de particularidades de cada um dos alunos, o capital cultural e familiar presente, a desigualdade e o papel do professor em sala de aula, sendo ele capaz de perceber as individualidades, proporcionando forma para o conhecimento se instaurar dentro da sala de aula. Esse foi o vídeo, pessoal. É isso. Se inscreve no meu canal,